Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, recebam a paz do Senhor. Um privilégio estarmos reunidos mais uma vez para juntos fazermos meditação segura e profunda na poderosa palavra de Deus. Aproveitando que você está de pé, nós vamos fazer uma leitura para esta exposição e eu quero continuar humildemente contribuindo com esta série tão inspiradora que Deus colocou no coração do nosso pastor. Esta série traz por título Homens segundo o Coração de Deus. E o tema desta ministração de hoje trata de um homem em específico, Asaf, o ministério profético do salmista Asaf. Eu diria o ministério teológico e profético do salmista Asaf. Nós vamos nos identificar com esse texto esta noite. Leamos 1 Crônicas 15, verso 16 ao 19, para a base desta meditação. Aleluia. Bendito seja o Senhor. 1 Crônicas 15, versos 16 ao 19, o texto diz assim: E disse Davi aos chefes dos levitas que designassem seus irmãos os cantores, com instrumentos de música e com alaúdes, harpas e símbolos, para que fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e, dentre seus irmãos, a Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, a Etã, filho de Cuzias, e com eles seus irmãos. E na segunda ordem, Zacarias, Beni, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Assim, os cantores Emã, Asaf e Etã faziam ouvir símbolos de bronze. Amém. Aleluia. Pode tomar o seu assento, por favor. Nós estamos olhando para personagens bíblicos e buscando uma profundidade em seu caráter, mas também em sua história. Ao observar o caráter destes homens e as narrações bíblicas acerca dos mesmos, nós conseguimos extrair muitas lições para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. E no que diz respeito a esta série em particular, para o nosso ministério. Muitos homens e mulheres já foram mencionados nesta série de pregações, mas eu quero aprofundar um pouco este tema acerca do cantor Asaf. E com essa expressão eu quero abrir dizendo: não menosprezem os cantores, porque Asaf é deliberadamente chamado de o cantor. Aqui, neste texto que foi lido, historicamente falando, as menções feitas a Asaf tratam dele como um levita, como um criador de instrumentos junto ao rei Davi, como um escritor de salmos, mas, de alguma maneira, parece que seu ministério é limitado por essa compreensão de que Asaf era apenas um cantor. Olha, chama o cantor aí, canta aí, meu filho, canta alguma coisa. Não, é mais profundo do que isso. Olhar para Asaf cuidadosamente leva-nos a concluir que ele é, sem dúvidas, sem nenhuma dúvida, um dos mais proeminentes levitas
de quem o Antigo Testamento já ouviu. Ele foi escolhido pelo rei Davi para liderar a adoração e o cortejo musical em Israel. Ele foi um dos principais músicos escolhidos, encarregado do louvor do templo, e as descrições de 1 Crônicas 6, 39, 1 Crônicas 15, versos 16 ao 19, o texto que nós acabamos de ler. E esse texto revela que, além do próprio Asaf, seus descendentes e as pessoas que foram treinados por ele, eles foram responsáveis por ministrar fielmente no templo, sendo responsáveis diretos por ministrar diante da Arca da Aliança, compor cânticos de louvor a Deus e, pasmem os senhores, o rei Davi, um grande músico por excelência, também um escritor, um criador de melodias, de harmonias e de músicas, confiou a este jovem Asaf a tarefa de liderar o culto e compor hinos, como o texto lá de 1 Crônicas 16, 4 e 7 registra para nós. Ou seja, Asaf lidera o povo, ele é o líder de louvor, durante o cortejo de instalação da arca. A arca retorna para o seu lugar, de onde nunca deveria ter saído, e Asaf é o líder de louvor deste evento. O primeiro salmo de Asaf é o Salmo 50, e ele acontece dentro do segundo livro dos Salmos, que é do 42 ao 72, como os 5 livros dos Salmos se relacionam com os 5 primeiros livros de Moisés. Eu acredito que os irmãos tenham certa familiaridade com essa descrição. O primeiro livro de Salmos se relaciona com Gênesis, e assim o segundo com Êxodo, o terceiro livro de Salmos com Números, Levíticos e Deuteronômio, assim, essa sequência. O Salmo 50 se encaixa lá no livro do Êxodo, e ele faz referência à aliança de Israel e ao fogo devorador, descrito lá em Êxodo 24. E nesse Salmo 50, Deus é juiz. Esse salmo é tão forte, ele é tão poderoso no seu conteúdo, e nós paramos para meditar que Asaf, como um escritor, como um salmista, não tinha nenhuma pretensão de ser um cantor superficial. Ele não tinha nenhuma pretensão de ser um cantor que fazia ou que promovia a musicalidade de uma maneira supérflua, de uma maneira efêmera ou de uma maneira descontextualizada, ou para agradar quem estivesse ouvindo. A inspiração de Asaf é puramente profética e é puramente teológica. Ele mergulha profundo nas escrituras do Primeiro Testamento, nas escrituras de Moisés, e ele tira dessa inscrição, ele tira desse contexto subsídio teológico para escrever o que escreveu e cantar como cantou. Já os próximos 11 salmos, visto que ele tem 12 salmos escritos, eles estão destacados do Salmo 73 ao Salmo 83, no terceiro livro dos Salmos, que representa o livro de Levítico. E, apropriadamente, ele, por ser um levita da família de Gerson, de acordo com 1 Crônicas 6, verso 43, é um homem do santuário, é alguém que está envolvido com o santuário. Então, o Salmo 50, que está lá registrado em uma categoria de salmos voltado para esse conteúdo teológico, teórico, aparece e nos mostra que ele não se desvia, porque no segundo conteúdo de salmos, que é do 73 ao 83, 11 salmos com conteúdo muito importante de profecia, de teologia, de conhecimento de Deus, de fé, de louvor genuíno. Ou seja, Asaf se torna para nós um modelo de obreiro que tem balanceado a sua espiritualidade e o seu conhecimento de maneira muito clara. Se nós lermos alguns textos que revelam
exclusivamente a participação de Asaf em diversos contextos da Bíblia, nós vamos conhecer um pouco melhor sua obra e vida. Vamos lá. 6 textos estão destacados na Bíblia sobre ele. Vamos olhar para todos eles com um certo contexto. O primeiro texto, de 1 Crônicas 15, 16 a 19, foi o que nós acabamos de ler. E o contexto mostra o papel crucial dele na grande cerimônia de transferência da Arca da Aliança para Jerusalém. É um dos eventos mais significantes na história do povo de Israel. A escolha dele para tocar símbolos de bronze destaca a habilidade e importância dele como um líder musical. E o que é o símbolo de bronze, pastor? É o que nós chamamos hoje de prato. O prato, o que a gente vê, sabe aquele grandão da bateria aqui, o símbolo? Aquele prato ali da bateria. Esse é o símbolo, esse é o instrumento de Asaf. É o instrumento que dava abertura na música. Ele chamava a música através do símbolo de bronze. Até hoje, durante a cerimônia do Yom Kippur, um sino de bronze é batido um no outro. São símbolos pequenos, porque são simbólicos, não se usa mais um símbolo grande desse tamanhão, mas eles são batidos um no outro. E aí, nesse momento, se inicia o Yom Kippur, o momento de purificação, porque Israel entende ainda hoje que há uma função nestes símbolos, nesses pratos de bronze que fazem esse som, esse barulho, é um barulho de iniciação. E Asaf tinha essa responsabilidade de iniciar a purificação do povo, e ele iniciava o louvor, ele puxava o primeiro compasso através do símbolo de bronze. Se nós lermos 1 Crônicas 16, versos de 4 a 7, leamos esse texto juntos. Olha o que diz 1 Crônicas 16, versos 4 a 7, nós vamos ver até o verso 5. E Davi designou alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, para que recordassem e louvassem e celebrassem o Senhor, Deus de Israel. A saber, Asaf, o chefe, e o segundo depois dele, Zacarias, Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel com instrumentos de saltério, com harpas, e Asaf fazia ouvir os símbolos. Asaf abria essa celebração. Nesse contexto, ele é designado como chefe dos ministros que servem continuamente perante a arca, e isso aqui está destacando a posição de autoridade, de responsabilidade que ele tinha de abrir o louvor, de iniciar o louvor e fazer a manutenção da adoração para que eles permanecessem no ritmo, porque quando ele batia o compasso, quando ele batia o símbolo, era o momento certo do começo e o momento certo do final, do encerramento dessa apresentação de louvor. O terceiro texto, nós podemos ler 1 Crônicas 6, verso 39, e aqui tem um registro genealógico, e o texto diz assim, e seu irmão Asaf, que estava à sua direita, Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia. Esse verso está listando Asaf no registro genealógico dos levitas, situando ele entre aqueles que serviam na casa do Senhor, e o seu nome associado com o serviço dos levitas destaca a sua herança espiritual do seu papel numa linhagem de serviço no templo. Asaf não é alguém que foi designado por acaso. Ele tem seu nome listado na genealogia dos levitas, e se nós observarmos, tem um autor chamado Victor Hamilton, e ele fala sobre um livro histórico, chama-se livro histórico, o handbook seria um livro pequeno histórico. Ele está falando sobre as genealogias de crônicas, que elas não só preservam história familiar, mas elas validam funções. Ou seja, esse texto, se nós trocarmos para nosso contexto de hoje, significa que a credencial ministerial de Asaf estava registrado no livro das crônicas. Um quarto texto, em 1 Crônicas 25, versos 1 e 2, aqui a gente vê uma organização de ministérios compostos por Davi. Vejamos quem está nessa organização. E Davi, com os capitães do exército, separou para o serviço alguns dos filhos de Asaf, filhos de Emã e de Jedutum, que profetizassem com harpas, com alaúdes, com símbolos, e esse foi o número dos homens aptos para a obra de seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur,
José, Natanias e Azerela, dos filhos de Asaf esses, que presidiam sobre as ordens de Asaf, que profetizavam debaixo da direção do rei Davi. O texto nos apresenta 4 filhos de Asaf, que foram convocados pelo rei Davi para ocupar a mesma posição de seu pai no ministério profético. Eles não eram cantores de banda furada. Esse pessoal não era cantor de fazer animação de plateia, a plateia xoxa. Esse povo era profeta. Esses homens de Deus, quando exerciam o ministério do louvor e da adoração, não faziam do ponto de vista exclusivo da sua técnica vocal, ou exclusivamente do seu conhecimento. Eles eram profetas. Algumas semanas atrás, tivemos um pastor que esteve entre nós aqui, e ele fez questão de dizer assim, que tem gente quando canta o anjo vem, e tem gente quando canta o anjo vai. E isso não tem nada a ver com técnica vocal, não, porque tem gente que não canta muito bem, mas quando ele abre a boca, o anjo se aproxima dele. E isso é porque existe esse conceito de que o louvor e a adoração precisam ser cercados por essa questão profética. Isso tem que ser espiritual. Se nós olharmos aqui a passagem de família, Asaf tem seus filhos diante dele, e eles recebem o mesmo ministério que ele ministra sobre seus filhos, e eles são autorizados pelo rei Davi a exercerem essa função. Eles transmitem a palavra de Deus através do louvor e da associação. E o Espírito de Deus inspirava esses irmãos, esses homens de Deus, automaticamente no louvor para que isso acontecesse. O 5º texto que nós podemos ler sobre Asaf aparece lá em Neemias 12, verso 46. O texto diz assim, pois nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores e cânticos de louvores de ação de graças a Deus. Essa passagem ela é escrita depois do exílio babilônico e está refletindo o legado duradouro de Asaf. Anos depois de sua existência, ele é lembrado junto com Davi como um dos pilares da tradição musical de Israel, cuja influência continuou a moldar as gerações que vieram depois dele. Ou seja, a influência de Asaf não foi só para o seu tempo. A continuidade do legado dele sublinha a importância dele na institucionalização do louvor e da adoração, do ponto de vista teológico e do ponto de vista profético. Em miúdos, trocando em miúdos, Asaf cantava a Bíblia e Asaf cantava cheio do Espírito. O último texto, em 2 Crônicas 29, verso 30, falando da reforma religiosa que o rei Ezequias promoveu, esse texto nos faz refletir uma coisa. E ordenou o rei Ezequias e os príncipes dos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Asaf recebeu o mesmo título que o profeta Samuel recebeu, o vidente. De tanta graça com a qual Asaf cantava e ministrava os louvores no templo, a mesma nomenclatura dada ao profeta Samuel, o juiz, sacerdote, profeta, o grande Samuel, recai sobre Asaf nas palavras de Ezequias. Eles o louvavam, eles o louvaram com alegria, inclinaram-se e adoraram. Isso já falando das pessoas que adotaram a postura e os cânticos de Asaf e de Davi para louvar o Senhor na reforma que Ezequias promoveu. Asaf é mencionado como vidente, indicando um papel profético, espiritual no seu ministério. Séculos depois da sua morte, as palavras de louvor dos salmos que ele escreveu ecoavam nos muros de Israel, ecoavam nos muros de Jerusalém, como sendo um estandarte de louvor.
Nós vamos cantar igual quem? Vamos cantar igual Asaf. Vamos fazer igual aquele rapaz que cantava aqui. Ué, mas ele não cantou aqui 400 anos? É, exatamente, 400 anos atrás era ele que fazia. Nós vamos fazer igualzinho o que ele estava fazendo. Por quê? Porque o que ele estava fazendo estava certo. Glória a Deus. Asaf se destacou como um profeta, um músico profeta, cujo legado transcendeu gerações, visto que o levita, que era da família de Gerson, né, a família, os 3 filhos lá de Arã, Gerson, Coate, Merari, a família de Gerson, que era já a família de Asaf, esse pessoal se declarava filhos de Asaf, e nem filho de Gerson, de tão habilidoso que foi o ministério de Asaf. Quando a gente organiza esses textos nessa ordem cronológica para refletir o contexto em que Asaf aparece no período bíblico, fica claro que a influência dele na adoração de Israel foi profunda, foi duradoura, e até os dias de hoje seu modus precisa ser copiado e operado. De um líder musical durante a transferência da arca, até ser lembrado como um dos fundadores da tradição musical de Israel no período pós-exílio, ele se destaca como um músico profeta, cujo legado transcendeu gerações. Seus salmos, sua liderança na adoração, continuam a inspirar a prática do louvor a todos aqueles que entram em contato com a sua literatura escrita, que chegou até nós pela inspiração do Divino Espírito Santo. Nós vamos olhar para 2 aspectos especiais da vida de Asaf, que ficaram muito claros nessa introdução. Nós vamos nos aprofundar nele, porque é nisso que o Espírito Santo quer falar conosco aqui essa noite. O primeiro aspecto é a teologia dos salmos de Asaf. A teologia dos salmos de Asaf. Asaf escreveu 12 salmos, que são os salmos 50 e depois o salmo de 73 a 83. Esses salmos que são atribuídos a Asaf e seus descendentes, que eram levitas responsáveis por música e adoração no templo, revelam para nós, pelo menos, um aspecto teológico muito claro em cada um deles. Vamos passar por eles com bastante cuidado. O Salmo 50 fala da soberania e do juízo de Deus. Existe um autor chamado Arlan Herman. Ele destaca que o Salmo 50 apresenta Deus como juiz soberano. E, entre aspas, ele diz: Deus não aceita sacrifícios apenas como um sinal de ritual, mas como expressão de vida justa. Salmo 73, teologicamente, reflete uma crise de fé e a visão do fim dos ímpios. Um autor chamado Gerald Wilson diz assim: a luta espiritual de Asaf ao ver a prosperidade dos ímpios e o seu desânimo subsequente nos ensinam que ele quase se desviou, de acordo com o que ele diz no verso 17. Os meus pés quase se desviaram, mas ele encontra destino no lugar certo. Em aspas, ele diz: a crise de fé de Asaf é resolvida quando ele reconhece a justiça final de Deus, ou seja, ele entrou no santuário. Eu paro aqui para dizer uma coisa que eu entendi pelo Espírito Santo hoje. Nossa perspectiva depende da nossa localização geográfica. Como assim, pastor? Se você quer ver algo de longe, você não pode estar para baixo, você tem que estar por cima, para você melhorar o seu alcance, a sua visão, sua visibilidade. No caso, quando a gente está fora do santuário, nossa visibilidade fica turva. No caso, o grande Asaf só recebeu, só compreendeu o que devia acontecer com ele quando entrou no santuário, ou seja, sua localização determinou sua visão. Salmo 74, teologicamente inspirado, é o lamento pela destruição do templo. E aqui, o lamento é um apelo para que Deus se lembre da sua aliança diante do seu povo. É um tempo que os inimigos estão atacando o povo de Deus. Então, esse salmo reflete teologicamente um lamento, é isso, um salmo histórico. Salmo 75, teologicamente reflete a justiça e proclamação do juízo. Um autor chamado Richard Phillips diz assim, olha, Salmo 75 celebra
a certeza de que Deus estabelece justiça. Deus é o juiz soberano que derruba o orgulho e exalta a justiça. Salmo 75, verso 7 e verso 8 declaram essas verdades para nós. Salmo 76 fala sobre o terror dos inimigos de Deus. E aqui, o Dr. Richard Phillips continua dizendo, observando que esse salmo está descrevendo o terror que Deus causa nos inimigos. A manifestação do poder de Deus resulta num terror justo contra os inimigos de Deus. No Salmo 77, é um clamor em meio à angústia. Então, teoricamente falando, o Dr. Gerald Wilson descreve que as meditações sobre as obras de Deus dão consolo para Asaf no dia da angústia. Então, no dia da angústia, ao escrever este louvor, essa canção de adoração, Asaf está refletindo como é que Deus e suas obras podem ser lembradas no dia da angústia. Em outras palavras, quando você estiver triste, lembra do que ele fez. Aleluia, aleluia. Salmo 78 trata da história de Israel e a fidelidade de Deus. E este é um dos salmos mais específicos em termos de profecia, um dos mais longos escritos pelo nosso querido Asaf. Esse salmo enfatiza a necessidade de aprender com o passado, porque no passado nós, ao olharmos para ele, vemos erros, falhas, situações que nos dão lição. E aqui nós entendemos a necessidade de obediência a Deus, porque ele permanece fiel. Nós é quem somos infiéis. Salmo 79 fala da confiança na justiça de Deus. Esse salmo está descrevendo que a esperança em Deus para a restauração é um testemunho de fé, e a justiça de Deus não é algo efêmero. A justiça de Deus é um princípio teológico a ser estudado. É uma doutrina, é uma disciplina. E Asaf faz menção dela exatamente assim. É uma disciplina bíblica estudar a justiça de Deus. No Salmo 80, Asaf fala do clamor pela restauração de Israel. Então, teologicamente falando, esse salmo está expressando um desejo de renovação espiritual, para que os seus filhos de Deus reacendam em si a chama de buscar o Deus vivo. O Salmo 81 é uma exortação à obediência e o relembrar das bênçãos de Deus. O autor chamado Gerald Wilson, no comentário aplicado da NVI, observa que o Salmo 81 convoca o povo, e entre aspas ele diz, a obediência a Deus é essencial para desfrutar de suas bênçãos contínuas. Nós não o adoramos por bênçãos, mas adoramos porque fomos abençoados. Aleluia. Salmo 82 fala da justiça divina, e ele é um compilado de críticas aos líderes corruptos. O comentário expositório, do Dr. Richard Phillips faz uma citação do seguinte: esse salmo faz uma acusação direta aos líderes corruptos e clama por justiça divina. Ou seja, em um momento de louvor e de adoração, Asaf é capaz de refletir de maneira teológica, de maneira racional e sincera, dizendo às pessoas que a injustiça dos homens, o pecado dos homens, a corrupção dos homens não glorificará a Deus, mas trará a manifestação da justiça divina. Irmãos, o homem não estava brincando de escrever. É muita inspiração de Deus sobre um santo homem que se dedica a escrever um texto que vai refletir essas verdades. Deus inspira o jovem Asaf. Por último, o Salmo 83 é literalmente o apocalipse de Asaf. Ele fala do propósito de manifestar a glória de Deus, e o Dr. Derek Kinder, no comentário do Antigo Testamento, Tyndale, ele vê o Salmo 83 como uma oração que visa a glorificação de Deus, mas também um aviso para o apocalipse, ou seja, o futuro de Israel no que diz respeito às batalhas que ele enfrentaria no Armagedão. Pense em algo profundo ao Salmo 83. E ele está comentando que a vitória de Deus na batalha, no Salmo 83, é a mesma vitória citada lá no Apocalipse, em que Deus vence os inimigos do seu povo. Irmãos, esse salmo
E esse contexto de Salmos que Asaf expõe é primariamente teológico. Ou seja, se a gente dissecar a palavra teologia, theos, Deus, logia, lógica, o estudo de Deus. E eu não vou ter a pretensão de dizer que nós vamos estudar Deus e vamos entender Deus, porque daí não é assim que funciona. Mas a busca por esta disciplina de conhecer os desígnios de Deus, os preceitos de Deus, a lei de Deus, os livros que Deus permitiu chegar a nós e os livros que estes santos filhos tinham à sua disposição em suas determinadas épocas. Tudo isso se compreende em teologia, que é teoria, que é instrução, que é estudo, que é busca, que é conceito, que é técnica. E Asaf, como um homem segundo o coração de Deus, não deixa a desejar nesse aspecto do seu ministério. Asaf escreve teologicamente. Asaf escreve de um ponto de vista de alguém que sabe o que está dizendo, de alguém que leu suas referências cuidadosamente. Asaf, no Salmo 78, faz algo impressionante. Ele determina, baseado nas informações que ele tem ao ler os escritos de Moisés, ele explica, ele esclarece para nós o que aconteceu quando Moisés fala de Efraim e de Manassés. Esse rapaz está teoricamente capacitado. Ele tem seus escritos, seus estudos em dia para o que quer que ele produza em louvor, em adoração, em escrito, tem embasamento e não seja reprovado. Aleluia. Vamos observar o segundo aspecto do ministério de Asaf. E o segundo aspecto são as profecias dos salmos de Asaf. Porque, apesar de ser teológico, ser tecnicamente embasado, Asaf é profético. Asaf é espiritual. Asaf está conectado com Deus de um jeito profundo. E quando a gente observa, nós temos o entendimento do aspecto profético do ministério dele, visto que ele é um adorador por excelência, é um adorador dedicado, e a sua maneira de escrever reflete uma espiritualidade fortalecida, porque ninguém é espiritual por acaso. Nós recebemos o Espírito Santo ao aceitarmos a Cristo Jesus, mas nós não somos espirituais por acaso. Porque a mesma pessoa que recebe o Espírito Santo ao aceitar Jesus, pode esfriar e daqui um mês ter sua vida toda bagunçada, estar de volta nos seus afazeres, na sua vida, no seu cotidiano, e ter perdido aquela graça que ele recebeu de graça. Espiritualidade é fruto de dedicação, é fruto de provações, é fruto de privações. E aí Asaf demonstra, olha quando ele escreve para nós. Salmo 50 ele tem um contexto profético de verdadeira adoração. Salmo 50, verso 16 diz assim, olha: mas a quem dirá o ímpio que você recita os meus preceitos e tem em mente a minha aliança? Ou seja, o salmista está declarando de maneira espiritual que o ímpio pode até recitar os preceitos e ter em mente a aliança, mas é espiritual o que ele está fazendo? Salmo 50, verso 23 diz assim, quem sacrifica um cordeiro me honra, e ao que ordena o seu caminho eu mostrarei a salvação de Deus. Asaf está falando de verdadeira adoração em oferta e em vida vivida de maneira correta. Gente, isso é muito forte. Se a gente olha para o Salmo 73, profecia sobre uma crise de fé.
Porque todo mundo já passou por uma crise de fé. Todo mundo já teve lá no Salmo 73. Os meus pés quase se desviaram porque eu vi a riqueza do rico e eu vi a bonança do injusto. Eu vi, olha, sai até gordura dos olhos desse povo, de tanta comida boa que eles comem, e eles blasfemam contra o Todo-Poderoso. E eu estou aqui passando uma luta terrível, e todo mundo já esteve no Salmo 73, mas olha o que Asaf declara para nós de maneira profética. Versos 2 e 3. Eu quase tropecei, e os meus pés escorregaram, pois eu tive inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios. Aí o verso 17 nos revela a visão da justiça divina e a espiritualidade que veio sobre ele, porque diz assim, até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles, a renovação deste homem conectado com Deus pelo seu divino Espírito. Salmo 74 é um salmo de profecia sobre o lamento e a restauração depois da destruição que Israel sofreria. Ou seja, Asaf está ministrando um cântico a Deus com a convicção: depois do problema virá uma bonança, depois dessa adversidade virá uma reconstrução. Salmo 74, verso 3 diz assim: dirige-te à destruição perpétua ao inimigo, tudo devastou o teu santuário. Aí o verso 22 diz: levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua causa, lembra-te do opróbrio que sofrem continuamente os insensatos, ou os filhos de Israel, que não buscaram a Deus, e por causa disso lhes sobreveio tamanha destruição. Salmo 75 é profecia sobre justiça divina e estabilidade política, porque o verso 2 diz: quando eu assentar o julgamento, eu farei justiça, diz o Senhor. Salmo 75, verso 7, mas Deus é juiz, a um abate e a outro exalta, glória a Deus. Salmo 76 é profecia sobre a vitória de Deus contra seus inimigos, e o verso 2, Salmo 76, verso 1 diz: conhecido é Deus em Judá, em Israel grande é o seu nome. No verso 10 ele diz: pois a ira do homem te glorifica, tu com o resto da ira te cinges. Irmão, olha que coisa profunda. Ele diz: quando o homem fica irado e bravo, Deus é glorificado, porque ele não tem nada o que fazer, ele só fica bravo. Deixa ele bravo, eu recebo a glória, pode deixar ele bravo. E com o resto da braveza dele, Deus cinge-se com toda a sua majestade. Olha que maravilha, esse entendimento espiritual que Asaf tem. No Salmo 77, ele fala de profecia sobre a confiança em Deus, durante muitas crises. E no Salmo 77, verso 11, ele diz: recordarei os feitos do Senhor, sim, eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. No verso 20 ele diz: com o teu braço guiaste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Salmo 78, ele está falando sobre a profecia de uma memória da fidelidade de Deus. Ele está espiritualmente concentrado em se lembrar do que Deus fez, porque se você estiver na carne, você vai esquecer do que Deus fez. A gente só lembra no Espírito, aleluia. É só pelo Espírito que a gente lembra da fidelidade de Deus. Nossa carne pensa no agora, no hoje, no que deu errado, no que deu problema, no que deu confusão, mas nosso Espírito, e é por isso que ele diz, no Salmo 78, verso 4, não encobriremos a teus filhos, contando à próxima geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. O verso 19 ele diz: disseram, pode Deus preparar uma mesa no deserto, aleluia. Salmo 79 é uma profecia sobre o lamento da destruição e clamor por restauração, e no verso 1 ele diz: ó Deus, vieram as nações para a tua herança, profanaram o teu santo templo, fizeram de Jerusalém um montão de pedras. Aí no verso 9 ele clama: socorre-nos, ó Deus, da nossa salvação, por causa da glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os nossos pecados por amor do teu nome. Salmo 80, ele trata de um aspecto profético sobre a necessidade de restauração, e no verso 3 ele diz: restaura-nos, ó Senhor, ó Deus, faze-nos resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Glória a Jesus. Salmo 81, ele fala de uma profecia, ele espiritualiza a obediência e a adoração verdadeira.
É o que o texto diz no verso 1. Canta alegremente a Deus, nossa força. Jubila ao Deus de Jacó. No verso 13 ele diz: ó, se o meu povo me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos. É um clamor espiritual por renovo, por obediência, por adoração verdadeira. Salmo 82, ele trata de uma profecia acerca da injustiça de pessoas que estão em liderança, e a justiça divina se manifestando. O verso 2 ele diz assim: até quando julgareis injustamente e tomareis partido com os ímpios? Aí no verso 8 ele diz: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu herdarás todas as nações. Em outras palavras, pois todas as nações são tuas, oh glória a Deus. Salmo 83, ele faz uma profecia sobre os inimigos de Deus, e sobre uma intervenção divina, como eu revelei no tópico anterior. Verso 1 do Salmo 83, ele diz: ó Deus, não te silencies, não te cales, e não te desentendas, para que os homens, no verso 18, para que os homens saibam que tu, a quem pertence o Senhor, para que os homens saibam que tu, a quem só pertence o Senhor, é altíssimo sobre toda a terra. Asaf está conectado com Deus na sua espiritualidade, e ele escreve isso aqui para a gente, chegou em letra, mas Asaf canta isso aqui. Asaf expressa em louvor no tabernáculo, e depois de Asaf, as gerações que vêm depois dele cantam estes textos, declaram ao Senhor essas verdades. Asaf tem sua teologia firmada, Asaf tem sua espiritualidade, seu ministério profético confirmado. Irmãos, o legado de Asaf nos dá lições espetaculares, porque ao olhar para tudo isso, eu vejo que Asaf está conectado com Deus. Ele olha ao redor, vê os inimigos de Deus no Salmo 73, Salmo 74, Salmo 79, ele está preocupado com as gerações que vêm antes, depois dele, no Salmo 78, 79, ele está desejando o cuidado de Deus como protetor, no Salmo 74, 77, no Salmo 80, ele ama olhar para trás e lembrar do poder de Deus que ele fez, quando abriu o Mar Vermelho, quando Deus livrou Israel, lá no Egito, no Salmo 74, no Salmo 81, no Salmo 76, acima de tudo ele olha para dentro de si, no Salmo 79, e ele contempla dentro de si o tabernáculo da habitação de Deus. Isso faz com que seus olhos se voltem para Deus, ele olhe para o Senhor e mantenha seu ministério focado, sua vida dedicada em serviço a Deus, tanto que seus filhos, os filhos dos seus filhos, são honrados na casa do Senhor, ao serem lembrados de terem exercido função de louvor e de adoração junto com o seu pai. O profeta, o vidente, aquele que via as coisas pelo Espírito do Senhor, chamado Asaf. Se nós olharmos mais tecnicamente, por 83 vezes, nos 12 salmos de Asaf, ele se refere a Deus usando 9 nomenclaturas de Deus. Ele chama Deus de Elohim, El Shaddai, Adonai. Ele determina o nome do Senhor de acordo com a sua escritura, para ser muito preciso. Irmãos, Asaf não está brincando de salmodiar. Asaf não está brincando de cantar salmos ao Senhor. Asaf não está perdendo tempo, gastando tempo, ou ocupando uma posição que lhe foi dada de maneira indevida. Asaf está fazendo de maneira proposital algo que glorifica a Deus, não só no seu tempo, mas para que as gerações futuras pudessem olhar o que ele está fazendo e continuar glorificando a Deus. Eu quero concluir essa mensagem aqui agora e aplicar isso ao nosso coração aqui essa noite com o que o apóstolo Paulo disse. E Paulo diz assim em 1 Coríntios 13, verso 9 e 10: porque em parte conhecemos e em parte
profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Eis a razão pela qual este sermão contém um aspecto teológico da vida de Asaf, em parte conhecemos, e contém um aspecto profético da sua inspiração, em parte nós profetizamos. Ao perguntar para um grande pregador, olha, grande pregador, o que o senhor prefere, o estudo dos livros ou a oração profunda e o jejum? O grande pregador respondeu com uma outra pergunta: o pardal precisa de qual asa para voar? À esquerda ou à direita? E a pessoa ficou meio assim, ele disse: não, eu só estou te esclarecendo que ambas as asas fazem o pardal voar. No seu caso, no caso dessa pergunta, o estudo teórico, a busca dos livros, a meditação na oração, no jejum, a teoria, o estudo e a espiritualidade precisam ser combinados. Deve haver um conceito claro disso, porque ao olhar para este nosso irmão Asaf, nós vemos isso muito claro. O que Asaf escreveu é tanto teológico, fruto de estudos e dedicação, quanto é espiritual, fruto da conexão com Deus e da busca da presença do Senhor. Nós precisamos olhar para este jovem Asaf e dedicar a nossa vida semelhante ao que ele está nos apresentando. Eu preciso descer na oração, mas eu preciso ler um livro mesmo que eu esteja indo no metrô ou voltando no metrô. Eu preciso me dedicar ao jejum e ao clamor, mas eu também preciso fazer uma pesquisa lá no Google e perguntar se eu tenho algum material sobre esse assunto, e ele vai poder me ajudar, e eu vou colher este material e eu vou me dedicar nele, porque o Espírito da verdade vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito, disse Jesus. Ao observar o comportamento de Asaf, eu preciso adotar esse comportamento para mim. Eu preciso me tornar um cristão que ao mesmo tempo me dedico ao livro e ao estudo, tanto para escrever, quanto para pontuar, quanto para comentar, quanto para ensinar, e dedico minha vida à busca, à oração, ao compromisso com a fidelidade a Deus, o clamor incessante, a madrugada e amanhã de oração. Eu preciso tomar essa atitude, eu preciso assumir essa postura, porque se nós olharmos os salmos teológicos de Asaf, comparados com os salmos proféticos de Asaf, não tem mais e não tem menos, eles estão interligados, eles estão intercalados, nós não vemos uma dicotomia. Este é exclusivamente teológico, este é definitivamente profético. Não, ora ele está sendo didático, ora ele está profetizando, ora ele está exercendo conhecimento, ora ele está exercendo inspiração. Eu vim pregar a você aqui essa noite que Deus quer te usar dessa forma. Deus quer tomar você e quer te usar na instrução, para que você seja um baluarte do Espírito Santo. Aonde quer que você chega, quem pode dizer aleluia? Oh, glorificado seja o nome do Rei Jesus. Nós precisamos nos dedicar nisso, porque Deus quer nos ensinar com esse jovem Asaf, que quando a gente fortalece a nossa teologia, Deus fortalece a nossa profecia. Oh, aleluia! Eu vou dizer de novo: quando você fortalece a sua teologia, não é o Espírito Santo que vem estudar por você, ele não vem ler por você, ele não vem procurar um livro por você, mas quando você faz a sua parte, ele toma você, ele toma esse conhecimento, ele toma essa habilidade e ele maximiza,
ele usa e ele glorifica o nome do Senhor. Ele põe por terra os inimigos de Deus, ele põe por terra os sofismas, ele coloca por terra os laços do adversário. Ele te usa, ele te usa. Bendito seja o nome do Senhor. Se nós olharmos para estes dois aspectos, para contextualizar em nosso coração, nós podemos observar que a teologia é fundamento e a profecia é a expressão. A teologia fornece um fundamento de doutrina, e aí a profecia vem e inspira todo esse contexto. A teologia é conhecimento de Deus técnico, mas a profecia é comunicação de Deus, é o que você recebe misturado com o que Deus te dá para compartilhar. A teologia é reflexão, mas a profecia é ação. Na teologia você senta e recebe conhecimento, mas na profecia você se levanta e fala: assim diz o Senhor. A teologia serve como um ponto de discernimento, e a profecia é um ponto de inspiração. A teologia serve como padrão disciplinar, e a teologia como um movimento uniforme do Espírito Santo. A teologia serve como âncora de doutrina, de princípio, e a profecia é como o vento do Espírito que leva a igreja e a palavra de Deus aonde Ele quer que ela chegue. Deus quer te usar assim, Deus quer te usar assim, Deus quer te usar assim. Oh, aleluia! O Espírito Santo está conosco aqui essa noite para fortalecer a cada um de nós. Pastor, olha, eu não sou desse ministério, olha, eu não sou desse negócio aí de estar lendo muito, eu não sou desse chamado aí. Meu negócio é ser tocador, meu negócio é ser músico, meu negócio é cantar, meu negócio é às vezes dar um testemunho, meu negócio é fazer ali o básico, meu negócio é ajudar aqui no canto, meu negócio é só servir desse lado, meu negócio é fazer uma coisa simples. Eu estou trazendo para nós, na orientação do Espírito Santo, um exemplo de um rapaz chamado Asaf, que era um levita. A tradução para levita no contexto técnico para o Novo Testamento é diácono. Aleluia! Esse rapaz não é pregador, esse rapaz não é um grande avivalista, esse jovem Asaf não é alguém que foi designado para ficar diante do povo recebendo uma plataforma. Ele é líder de louvor, ele puxa o coro do louvor, mas ele está cheio de teologia, ele está cheio de profecia. Eu quero liberar sobre você essa palavra aqui essa noite. Deus quer encher você de conhecimento e de poder, conhecimento e poder, conhecimento e poder. Não importa seu cargo, não importa sua função eclesiástica, não importa seu chamado. Eu sou jovem demais, eu sou velho demais. Deus quer te encher de poder e de profecia. Deus quer te encher de conhecimento e de palavra. Quem pode dizer aleluia essa noite? Deus nos traz aqui essa noite para afirmar essas verdades no nosso coração, através desse santo homem de Deus. O nosso ministério não se resume a estas quatro paredes, mas ao sairmos daqui, nós somos ministros do Evangelho de Deus, nós somos ministros para essa geração, nós somos ministros para este mundo perdido, e está sobre você, estão sobre mim, está sobre nós essa responsabilidade. Mas Ele dá graça, Ele fortalece, Ele te usa, Ele te levanta, Ele te ajuda, Ele te aperfeiçoa. Ele não te deixa envergonhado, Ele não te deixa perdido, Ele não faz seu nome ser desperdiçado, mas Ele glorifica o seu próprio nome através da sua vida. Quem pode crer dizendo aleluia? Oh, bendito seja Deus aqui neste lugar, bendito seja o nome do Senhor. Aqui neste lugar, Deus quer nos usar, a partir deste entendimento, desta revelação que Ele nos traz essa noite, que Ele nos concede. Creia que Deus deseja usar você. Você pode dizer amém por isso?
Oh, aleluia, o Espírito Santo. Oh, aleluia, o Espírito Santo. Eu sinto uma graça de Deus. Eu sinto uma autoridade de Deus aqui essa noite, porque o Espírito Santo quer que isso fique claro e seja manifesto dentro de nós, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória, glória, glória a Deus. Oh, aleluia, o Espírito Santo. Oh, glorificado seja Jesus. Fique de pé comigo, por favor. Eu gostaria de orar com todos vocês em nome de Jesus. Nós vamos colocar as mãos sobre o nosso coração. Nós vamos colocar as mãos sobre nós mesmos. Se você quiser colocar a mão sobre a sua cabeça, sobre o coração, coloque as mãos sobre o seu coração. Abrace a si mesmo aí agora. E nós vamos orar a Deus agora. E nessa oração nós vamos pedir: Espírito Santo, Espírito Santo, fortalece a minha teologia, fortalece a minha profecia. Me usa, Espírito Santo, me usa com graça, me usa com poder, me usa neste mundo, para que o diabo seja envergonhado, e o nome de Jesus seja glorificado. Comece a orar aí agora, comece a clamar aí agora: Senhor, aleluia. Oh, glória, 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 glória. Senhor, 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 aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Comece a orar aí agora. Diga: Espírito Santo, me ajuda. Senhor, nós clamamos a Ti agora, recebendo essa palavra que flui em nosso coração. Nós estamos dedicados a Ti, Senhor, e nós desejamos que o Senhor fortaleça em nós aquilo que é técnico, aquilo que é, ó Deus, a nossa parte, a nossa busca, o nosso conceito, a nossa doutrina, o nosso entendimento, o nosso desejo pelo conhecimento técnico. Senhor, aonde houver um desafio de assimilação, aonde houver uma falta de memória, de memorização, aonde houver uma dificuldade com as letras, com os livros, com aquilo que é técnico, nós oramos agora e nós dizemos: Senhor, fortalece, fortalece, fortalece a nossa teologia, fortalece o nosso estudo, fortalece o nosso buscar, fortalece, ó Deus, a nossa pesquisa, fortalece o nosso desejo de ler, de conhecer, de aprender. Fortalece em nós, em nome de Jesus. Senhor, nós não seremos sugados pelo ateísmo, nós não seremos sugados pelo sincretismo, nós não seremos envergonhados por aqueles que têm as letras nas mãos ou as letras nos lábios. Nós não seremos. Fortalece, ó Deus, a nossa habilidade cognitiva, fortalece a nossa memória, fortalece o nosso pensamento, fortalece, fortalece, fortalece. Senhor, nós oramos para que o Senhor fortaleça a nossa profecia, fortalece a conexão, fortalece o dom espiritual, fortalece o dom da visão, fortalece o discernimento, fortalece a capacidade de ver o invisível, fortalece a capacidade dos dons de curar, os dons de profecia, os dons da revelação do Espírito Santo, fortalece a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, fortalece, fortalece, Senhor. Nós queremos Espírito e palavra, Espírito e palavra, Espírito e palavra. Usa-nos, ó Deus, para a Tua glória. Em nossas respectivas congregações, nós queremos fluir no Espírito e na palavra. Nós queremos fluir no Espírito e na palavra. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Levante a mão e comece a glorificar Jesus aqui essa noite. O Espírito Santo te renova aqui. O Espírito Santo te enche agora. O Espírito Santo te toca de maneira sobrenatural. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia, aleluia.